Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre a ação popular. A ação popular é um remédio constitucional e ele está previsto no inciso 73 do artigo 5º da Constituição, quando diz: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Nós sabemos que o Brasil é uma república, né? Tanto é que o nome do nosso país é República Federativa do Brasil. E aqui a forma, a forma de governarmos o país é através de uma democracia. E na democracia, o poder ele tem que emanar do povo. Tanto é que tem uma previsão, do parágrafo único, do artigo 1º da Constituição, que diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, assim, na democracia, o povo ele tem participação ativa. E aqui no Brasil, essa participação do povo se dá de duas formas. Ou o povo elege os representantes, Quando nós votamos, nós estamos escolhendo quem serão as pessoas que irão nos representar como um todo. E uma outra forma de exercer essa democracia, de exercer essa participação do povo, é de forma direta. Ou seja, quando o povo toma a decisão. Então, a Constituição, ela traz aqui esse remédio constitucional que é a ação popular, que é quando o povo pode, de forma ativa, pode participar das decisões aqui do nosso estado, do nosso país. Portanto, a ação popular nada mais é do que uma ferramenta prevista pela própria Constituição, como uma forma de nós, como povo, exercermos nossa cidadania, exercermos essa democracia de forma direta. Mas quem é o impetrante, da ação popular? Como nós acabamos de ler aqui no inciso 73, o impetrante, a pessoa que tem titularidade para propor uma ação popular, é o cidadão. Mas quem é esse cidadão, O cidadão, ele não possui aqui, nesse contexto, um texto cidadão que não tem um significado genérico, ou seja, que abrange todo mundo. Cidadão é apenas a pessoa que tem capacidade eleitoral ativa, ou seja, é a pessoa que pode votar. E aqui no Brasil, nós sabemos que pessoas maiores de 16 anos, elas já podem votar, de forma optativa, e a partir dos 18 anos é de forma obrigatória. Na hora de propor ali a ação popular, a pessoa tem que comprovar que tem titularidade. Então é nesse momento que ela vai apresentar ali o título de eleitor, de eleitor, os comprovantes de votações anteriores. Tanto, somente a pessoa física, ela tem titularidade, para impetrar aqui com a ação popular, diferente dos outros remédios constitucionais que nós vimos em aulas anteriores, Por exemplo, o mandado de segurança, o habeas data, o habeas corpus, tanto a pessoa jurídica como a pessoa física são titulares para propor esses remédios constitucionais. Já a ação popular, somente a pessoa física, porque, por exemplo, a empresa, ela não vota. Então, nenhuma das pessoas, nenhum dos titulares dos outros remédios constitucionais, eles têm titularidade aqui para propor a ação popular. Por exemplo, o Ministério Público não tem, o partido político, uma associação, uma empresa, eles não são titulares aqui para propor a ação popular. Só que assim, vamos supor que uma pessoa física, ela entra ali com uma ação popular, só que aí no meio do caminho ela acaba desistindo dessa ação. Então o Ministério Público, ele tem titularidade para substituir o autor. Ele pode substituir, no decorrer do processo, mas ele não pode ser o impetrante inicial, ou seja, ele não pode de início propor que a ação popular. É o que diz, a súmula 365 do STF. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Portanto, somente a pessoa física, pode ser o impetrante aqui da ação popular. E o impetrado? O impetrado é a pessoa que vai sofrer a ação popular,
Ou seja, é aquela pessoa que praticou algum ato lesivo, que pode ser tanto ao patrimônio, e esse patrimônio é público, histórico ou cultural. E é uma pessoa também que praticou ali um ato lesivo à moralidade administrativa ou praticou uma lesão ao meio ambiente. E esse impetrado pode ser tanto uma pessoa jurídica, né, como uma pessoa física, porque tanto uma pessoa jurídica, ela pode ali, né, praticar um ato lesivo, né, ao patrimônio histórico, público, ambiental, à moralidade administrativa ou ao meio ambiente. Lembrando que essa pessoa jurídica, né, pode ser tanto de direito privado como de direito público. Só que assim, a entidade privada tem que haver ali uma participação, né, do poder público. E a pessoa física, né, é o que mais acontece, né? Atos lesivos aqui, por exemplo, ao meio ambiente, ao patrimônio, né, histórico. Isso é muito comum. Então, assim, é uma forma da Constituição assegurar que todos nós, enquanto população, enquanto brasileiros, temos de estar fiscalizando, né, se está havendo aqui lesão aos nossos bens, ao meio ambiente, que é um bem de todos, a coisa pública, né? Porque a partir do momento que tem uma lesão ali do que pertence ao poder público, todos nós, de certa forma, vamos sofrer com essa lesão. Portanto, né, a ação popular é um remédio constitucional que visa proteger aqui direitos, tanto direitos individuais como direitos de uma coletividade. E a ação popular, assim como os demais remédios constitucionais, né, pode ser de duas formas. Pode ser uma ação popular de forma preventiva ou de forma repressiva, né? A partir do momento que já houve ali uma lesão, né, o impetrante ele vai impetrar ali uma ação popular repressiva, né? E quando está havendo ali uma ameaça de sofrer uma lesão, ele já pode propor aqui a ação popular de forma preventiva. Interessante que a Constituição ela isenta ali o autor, né, a pessoa que entra ali com a ação popular de custas, né? Ele não vai ter gastos ali judiciais durante esse processo. Só que esses gastos, eles só serão gratuitos ali para o autor, o réu, né, que vai arcar com esses gastos. Agora, se ele tiver boa fé, né? Agora, se for comprovado que houve má fé, ele entrou com a ação popular ali só de sacanagem mesmo, e for comprovada a má fé dele, então ele vai ter que arcar sim com todos os gastos, né, do processo aqui da ação popular. E para você, né, que tem mais curiosidade de saber sobre a ação popular, a lei que regulamenta, né, a lei infraconstitucional que vai regulamentar aqui esse remédio constitucional é a lei 4717 de 1965, né? Veja que é uma lei até mais antiga do que a própria Constituição. Agora vamos para a nossa questãozinha de concurso para ver como esse assunto pode cair nas provas. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência em quaisquer situações. Essa alternativa está errada, né? Porque como nós vimos, a pessoa, né, o autor que entra ali com a ação popular, ele só ficará ali isento, né, das custas judiciais se ele tiver boa fé. Se for comprovado que há má fé ali do autor, ele vai, né, arcar com todos os gastos do processo. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.